Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nosso convidado é João Mariano. João Mariano é um amigo de longa data. Nós começamos em projetos, trabalhar juntos em projetos musicais, projetos que eu gosto de falar, projetos amadores, dos que amam a música, a arte. E nossa construção da nossa vida profissional já tem um bom tempo, né? Entrega um pouco a idade, mas nós caminhamos por caminhos parecidos, mas cada um para um lado. Então, o João trabalhou em agência, trabalhou em escritório de arquitetura e hoje ele está na posição de diretor de design do GPA. João, obrigado por aceitar o convite aqui, nossa compartilhamento um pouco dessa generosidade de compartilhar um pouco da nossa dinâmica do dia a dia para São Paulo Tech Week. Boa tarde, João. Boa tarde, Gabs. Boa tarde, time da Empathy. Eu que agradeço o convite em nome do GPA. É um prazer estar com vocês. Como você falou, além da gente ter essa conexão do design e da nossa atuação profissional, nós somos amigos de velha data. A gente se conectou lá atrás e estava até lembrando há pouco, né? Primeiro site, primeira vez que eu escrevi uma linha de HTML foi do teu lado, a gente desenhando juntos, tentando vender o nosso primeiro site lá nos primórdios da internet, né? Então, de novo, é um prazer e obrigado pela audiência, para todos e todas, todos que estão assistindo. É um prazer realmente estar com vocês. Bom, João, eu falei um pouquinho sobre isso, eu admiro a posição que hoje você está numa empresa hoje de bens de consumo, uma empresa de consumo varejo, numa posição de direção de design, né? Que eu já acho todas as, sabe, era o nosso, acho que era o seu sonho também, o nosso sonho, quando nós, olhando o design, olhando a arquitetura, olhando experiências, pessoas, construir dentro das empresas essa relação de ter na diretoria o design pensando em experiências, né? Que acho que é a nossa conexão. A tecnologia sempre foi o nosso meio, então mesmo com a música, com o design, no seu caso com a arquitetura, eu trabalhei bastante com a arquitetura de varejo também, mas você teve essa troca, né? Então você se formou em arquitetura, eu me formei em design. Eu trabalhei com arquitetura de varejo, você trabalha com design. E esse encontro é sempre muito acontece muito, é natural e verdadeiro. Acho maravilhoso como isso acontece. E hoje, né, 2020, nosso encontro, e aí eu queria conectar com isso já, o nosso encontro em torno de algo que a tecnologia está como meio, mas nós pensamos as experiências, como que nós podemos pensar jornadas, como que nós podemos pensar a experiência do usuário com o mindset do design. Então, você preparou uma estrutura para o nosso papo e eu queria começar por esse caminho. Então, nós sempre trabalhamos com tecnologia e hoje o nosso maior asset, o nosso maior elemento de venda é a relação com o ser humano. Consegue compartilhar um pouquinho para nós essa jornada do pensamento da arquitetura, do design e agora como que nós pensamos jornada, que acho que o nosso papo é daqui para frente, né, João? Perfeito, perfeito, Gabs. Acho que é isso mesmo, né? No final das contas, a gente tem um outro alinhamento em que a tecnologia tem nos feito mais humanos, né? Sempre nos fez mais humanos. Acho que esse é o olhar. E é o que você falou, o design, a arquitetura e várias outras disciplinas são humanas. A gente sempre olhou para o ser humano para desenhar alguma coisa e principalmente para resolver um problema. Nós sempre olhamos para o atrito, né? A beleza sempre teve no atrito ali, na solução do atrito. Então, acho que nós estamos vivendo um momento, né, em que nós todos fomos pressionados a fazer diferente. É o momento em que a gente está fazendo algumas coisas pela primeira vez. Talvez tenha sido a primeira vez que muitos de nós tivemos que trabalhar em casa,
né? Muitos de nós tiveram que fazer a primeira compra de supermercado online, né? Alguns achavam que não era possível, que era difícil, ou que não chegaria do jeito que eu quero. Então, acho que essa história de olhar para o humano, de olhar para as jornadas, é o mais importante que nós todos podemos fazer. E como você disse, Gabs, o GPA, ter uma posição de design no GPA é porque a gente já entende há muito tempo que o design é uma ferramenta de negócios, né? Uma ferramenta para olhar para as pessoas e para buscar esse alinhamento, né? Eu acredito muito que olhar para o design, olhar para a experiência do usuário, etc., é buscar uma conexão entre o que o cliente precisa e o que o negócio precisa, né? Eu diria que o design está sempre buscando essa conexão, construindo essa ponte, né? Buscando aliados, etc. E a jornada é super importante, porque no final das contas, por mais que a gente desenhe alguns caminhos, e isso serve para tudo, o usuário vai buscando os seus próprios. E aí que a gente vai aprendendo, entendendo. Então, eu diria que a ferramenta, a tecnologia, no nível que ela está hoje, ela nos permite estabelecer essa escuta mais de perto, né? Desenhar soluções e testar coisas que lá atrás nós já fazíamos, mas era bastante rudimentar, né? Hoje a gente consegue testar à distância, conseguimos, como agora, né? Nós estamos fazendo essa conversa, estamos juntos, me sinto conectado, me sinto próximo a vocês, mas completamente distantes. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento. E a outra coisa bacana que eu posso dizer para começar o nosso papo é que nem eu nem você, há mais de 20 anos, imaginávamos que existia tanto campo de trabalho para essas nossas áreas de atuação dentro do varejo. E o varejo é espetacular nesse sentido, né? É uma cadeia tão complexa, tem tantas jornadas, tantas missões, tanta capilaridade, tantos problemas a ser resolvidos, né? Que no final a gente se conectou aí também. É verdade, né? É engraçado, porque a vida provoca os nossos encontros, né? É, de uma forma que eu não consigo explicar, mas é, eu estava em Chicago, é, eu tinha ido lá buscar alguns equipamentos para criar uma instalação, uma experiência de troca de contatos para um projeto da Clabinha. Encontro quem? O João, em Chicago, assim, sabe? Sempre acontecem alguns encontros que a gente também não programa, né? E, a grande coincidência é como a gente se encontra pensando nas mesmas coisas. O João também estava lá numa viagem de trabalho e também, sabe, sempre os dois estudando, buscando tecnologia, e a gente acaba se encontrando, por mais que depois que nossa vida musical, nós continuamos cada um num canto trabalhando, mas hoje o que nós estamos falando é dessa potência de pensar a humanidade nessas relações, né, João? Isso é incrível, né? É incrível. E o fato de você até ter lembrado desse episódio em que nós nos encontramos, né? De fato, nós dois estávamos fazendo uma exploração profissional. Eu tinha ido, eu fazia parte de um grupo do GPA que tinha ido para lá, né? De um grupo até de um pouquinho maior, tinha algumas outras pessoas que são do Casino, das operações que estão aqui na América Latina, e a gente tinha ido para explorar o varejo como um todo e ver o que estava acontecendo em supermercados. Nós estávamos prestes a lançar o que é a geração atual do Pão de Açúcar, que a gente chama de sétima geração. Nós tínhamos já um croquis, alguns pensamentos, algumas ideias, e a gente aproveitou para ir lá explorar, validar, né? Apesar de nós estarmos falando aí do norte e do sul, tem uma proximidade muito grande de como é que esses mercados funcionam, né? O mercado de varejo mesmo.
E nós nos encontramos numa loja de varejo que não era supermercado, né, Gabs? E que a gente sempre vai lá também para buscar essa coisa de experiências, ver o que eles estão fazendo, mas principalmente observar como é que as pessoas estão se comportando dentro desses locais, né? Então eu me lembro que nesse momento nós fomos olhar, inclusive, quais desses varejos já tinham conseguido estabelecer a conexão que hoje a gente chama de on, né? Ninguém está mais off praticamente, né? Todo mundo está dentro de um ambiente físico, seja ele supermercado, restaurante, tá com o celular na mão. Ninguém está mais off. Nós fomos olhar não só o desenho de loja em si, mas aqueles varejistas que já estavam conseguindo conectar essas jornadas que ora começam dentro de casa, ora começam na loja, ora começam física e acabam no digital e vice-versa, né? Esse emaranhado, essa complexidade bonita, né, que está acontecendo, a gente foi entender quem estava entregando boas experiências, etc., né, para que a gente pudesse construir a nossa própria. Porque o que a gente consegue fazer hoje com essa conexão é incrível. Eu brinco que no físico, o meu sonho seria que eu pudesse customizar, né, a experiência daquele cliente. Ah, o Gabriel entrou no Pão de Açúcar. Se eu pudesse customizar essa experiência, seria incrível. O físico não permite isso. O físico, ele é mais duro nesse sentido. A gente precisa construir uma experiência que sirva para grande parte dos nossos clientes, etc. Mas quando a gente vai para o digital, essa ultra personalização, ela é completamente possível. E é aí que a gente trabalha. E a conexão desses dois universos faz com que o físico também fique mais personalizado, né? Então, acho que esse é um ponto também incrível de humanização mesmo, de entendimento de jornadas e de falar com cada cliente da forma que ele precisa, da forma que ele quer, para resolver os problemas que são dele e não da grande maioria, né? E acho que aí, Gabs, tem uma coisa que a gente sempre discutiu também, e que vale a pena a gente abordar, nós que trabalhamos nesse universo mais complexo, acho que a gente assume também uma responsabilidade muito grande de democratizar o acesso à tecnologia, a fazer com que esses clientes que são, esses usuários que são menos, eu diria ali, que são menos confortáveis com a tecnologia, acho que a gente tem uma obrigação de criar jornadas simples, etc., e de fazer com que eles se sintam tão inseridos quanto as novas gerações ou quanto os novos hábitos que, de certa forma, fazem isso naturalmente, né? Então, acho que essa é uma abordagem muito legal, que eu vejo vocês buscando também essa abrangência, né? Essa conexão, essa forma própria de se comunicar com os diversos nichos de clientes e de pessoas e de democratizar mesmo o acesso e democratizar essa possibilidade de viver uma experiência diferente, né? É tão incrível, eu brinco que é incrível pegar o meu celular no sofá, poder escolher o que eu quero, fazer a minha compra e ela chega aqui em casa, chega de casa, né? Então, eu abro a porta e recebo a minha compra. O mais importante de tudo isso, e a gente fala muito isso no nosso dia a dia, é que atrás de todos esses cliques, atrás de tudo isso que a gente faz, tecnicamente, UI, UX, o que quer que seja, tem um monte de gente fazendo funcionar, né? Então, eu vou até aproveitar o momento para falar do que a gente chama aqui dos pickers. Os pickers são os colaboradores que estão lá no supermercado fazendo a escolha dos clientes que compraram no digital. Imaginem que há algum tempo esses pickers recebiam uma lista em papel, né? O cliente fazia sua compra digital e em algum momento nós imprimimos uma lista e o picker ia lá fazer a sua escolha, a compra, etc. Hoje é incrível, hoje o picker tem um app para fazer isso, ele vai bipando todos os produtos, o app vai dizendo para ele se o produto está certo, se está errado. Em frente à gôndola, e vocês conhecem isso muito bem,
algumas categorias têm milhares de referências, milhares de especificações, etc. E isso fez com que a gente tornasse essa jornada omnicanal super possível, né? A gente tem uma ferramenta que garante um nível de serviço espetacular. E é a partir daí, olhando não só, né, a experiência que o cliente está vivendo, mas a experiência que o colaborador está vivendo, e a gente pode chamar isso até de EX, né? UX às vezes para fora, UX para dentro, etc. Juntando, de novo, né, fazendo essa ponte entre o que o cliente precisa, o que o negócio precisa, e essa tríade com os nossos colaboradores, a gente conseguiu construir aí novas jornadas, novas experiências. Isso nos deu segurança para crescer, né? Sim, eu tenho alguns termos que nós usamos aqui, João, que queria compartilhar contigo. Nós temos uma área de high-tech, nós chamamos, que nós pensamos em inteligência artificial, nós pensamos IoT, nós pensamos a superconexão possível gerada pela tecnologia, e nós temos uma outra área que é a área high-touch. A área high-touch que faz a mágica acontecer, né? Eu vou pegar um exemplo muito simples. Então, teve uma época que eu trabalhei no varejo, na Cacau Show. Fui responsável por desenhar todas as experiências de lojas, desenhar os equipamentos de loja, música, tudo que imaginava dentro da loja da Cacau Show. E participei desse projeto. E, por exemplo, um uso de tecnologia que parece muito simples, que não é, você fala, mas o que você tem em tecnologia? Nós usávamos acrílico para quê? Para desaparecer com a estrutura tecnológica e aparecer produto, sabe? Que é isso que você está falando, por exemplo, dos pickers. Por exemplo, os pickers, eu acredito que a mínima falha de um produto escolhido que não é como o João escolheria nessa experiência física com a loja, já cria um friction muito grande, né? Então, nós temos de um lado o cibridismo, que é o cyber híbrido, né? Que é todo mundo on, então não tem on-off, está todo mundo on, então todo mundo se conectou, então está todo mundo híbrido. Ao mesmo tempo que tem esse cibridismo, todo mundo conectado, nós temos que deixar a tecnologia tão transparente possível que ela não transpareça como complexidade. E aí, que o que você falou, então quando você bipou com o aplicativo, você colocou ali diversos, eliminou possibilidades de problemas, erros, e ainda assim tem uma dinâmica humana dessa relação, né? E aí eu não imagino a quantidade de gente e o trabalho que vocês têm para deixar a tecnologia transparente, que ela não transpareça nessa relação, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, porque isso é trabalhar a complexidade para torná-la simples para o usuário, é isso? Exatamente isso, né? Na verdade fica parecendo complexo e até sofisticado, mas é exatamente isso, né, Gabs? E o bacana é que a gente está girando aqui em torno do universo que ele é completamente formado por pessoas e times, né? Então, eu diria que dentro a gente também faz todos esses esforços de conexão e tem muita gente trabalhando, né? Então, eu mesmo sou parte de um time, parte de um time maior, parte de novas conexões, né? Essa complexidade dessa cadeia, esse mínimo erro que você frisou, é o que a gente trabalha para que não aconteça, né? Para que aquela pessoa que está fazendo a escolha da tua compra, ela possa se dedicar àquilo que, na maioria das vezes, só um humano pode fazer, né? Então, o que eu gosto de falar bastante, principalmente para aqueles
para aquelas pessoas que nunca tentaram, por exemplo, fazer uma compra de supermercado online, porque uma compra de supermercado online é diferente de uma compra do que a gente chama aí de um item único, né? É diferente de eu comprar um celular, etc. Eu estou comprando melancia, eu estou comprando eh, banana, batata, estou comprando cereais e assim por diante. Então, a gente precisa, né, que tenha uma pessoa ali na ponta fazendo a escolha melhor do que você escolheria. Até brincando com a melancia, até hoje eu não sei escolher uma melancia madura, uma melancia, sei lá, para hoje, para daqui a uma semana, e assim por diante, né? O picker não, o picker sabe fazer tudo isso, então ele vai fazer melhor do que qualquer um de nós. O que a gente faz é entender essa complexidade realmente, olhar para onde a gente pode ter um ponto de atrito muito grande ou, de certa forma, né, olhar de uma lente positiva, né, onde é que a gente pode melhorar a performance desse picker. Tudo aquilo que não depende dessa escolha mais delicada, né, pegar um produto que está na gôndola, você precisa se certificar que é o produto correto. O app hoje consegue fazer isso perfeitamente. Agora, escolher a melhor melancia, os melhores tomates, aquela coisa toda, ainda é uma dependência humana. E o Picker se dedica a isso, a fazer a melhor escolha, acomodar sua compra da melhor forma, etc. E é uma cadeia que começa no cliente fazendo a compra, vai para o Picker, depois tem o transporte, a entrega. Nenhum, nenhum desses pontos de contato, nenhum ponto dessa jornada pode falhar, né? E é isso que, no final das contas, constrói experiência, né? Eu até tenho uma... Eu confesso que não gosto muito de falar de construir experiência, porque a experiência está aí. Os clientes vivem, os colaboradores vivem, todo mundo vive. Eu acho que nós que atuamos nessas áreas, que são áreas que tangibilizam coisas, né? Seja uma loja, seja um app, o que quer que seja, né? Nós, eu gosto de falar que, no final das contas, nós somos desenhistas, né? Ou a gente está com a lapiseira na mão, ou a gente está usando ali os pixels. Mas, no final, a gente está entendendo como é que as experiências estão acontecendo e a gente vai moldando para que elas sejam simples, né? Muitas vezes as experiências elas começam simples, os usuários vão se engajando, vão usando melhor aquele produto, vivendo melhor aquela experiência, quase que como ela começasse a fazer um looping ou emaranhados. Acho que muito do nosso trabalho é tirar esses loopings e esses emaranhados, né? E acho que outra coisa que a gente desenvolve muito, Gabs, nessa atuação que nós fazemos, né? E é muito nativo dos designers, dos arquitetos, desses desenhistas, etc., é ouvir, observar, né? Então, muitas vezes você vai falar mesmo, você vai pesquisar, etc., muitas vezes você vai olhar, mas essa humildade em que a gente entende que a gente não está desenhando, não estou desenhando, e nem meu time, né, o time que eu faço parte, etc., a gente não está desenhando para a gente está desenhando para todas as pessoas. É importante esse momento de escuta, essa humildade, olhar quais são os pontos de atritos identificados e esse é um momento também incrível para isso, né? Com as redes sociais, com as próprias lojas de aplicativos, bom, não tem um ponto de contato em que o cliente não se manifeste, né? Nós mesmos temos lá os nossos bots, as nossas formas de ouvir os clientes, pesquisas, etc. Mas o cliente se manifesta o tempo todo. E essa coisa viva que é importante, né? A gente faz a gente tem alguns hábitos que são essenciais. Todo dia de manhã, por exemplo, às vezes eu estou até escovando os dentes em frente ao computador, eu estou acessando os nossos sites e faço as compras. Às vezes faço várias compras durante a semana, é para viver a experiência mesmo. Ir para a loja, conversar com o picker, conversar com o entregador. A hora que o entregador chega em casa, entender o que para ele
tem sido fácil, o que não tem sido. Eu acho que essa é a beleza, né? Nós podemos colocar todas essas, eu diria, todos esses pontos de contatos, construir novas linhas para essas jornadas, né? Construir experiências mais fluidas. O que o cliente quer, no final das contas, é muito simples, mas, dada a complexidade, a gente precisa atuar, né? É, eu, que eu fico, que eu gosto, sabe, que eu penso eu fico imaginando a sua dinâmica, o seu dia a dia, pensar numa empresa que ela fundamentalmente ela depende de pessoas e utiliza a tecnologia para reduzir esses pontos de atrito, né? É, e, e usa, que aí eu admiro, e aí que eu estou falando, e até por nós nos conhecermos já, que utiliza esse olhar sensível e empático para resolver esse tipo de fricção, né? E essa é uma combinação rara, é uma combinação difícil, do conhecimento tecnológico, do design, da proposição de experiência, né? Porque a gente, igual você estava falando aqui, que nós conseguimos propor a experiência. Agora, como cada um vai vivenciar a experiência, aquilo depende do conjunto, né, da mochila, da bagagem de cada um para interpretar e se relacionar com isso, né, João? E aí nós vamos, da forma empática, etnográfica, acompanhando com esse olhar que você falou, do aprendizado constante, entenda a humildade do não conhecer o outro, como que eu posso melhorar, como que eu posso melhorar, como que nós podemos melhorar, onde tem um ponto, né, isso é muito raro, né? Então, por isso que eu comecei também compartilhando contigo, que eu fico vendo o design chegando, tendo diretoria em empresas que não é de design, tem muito valor. E conectado com essa, fundamentalmente, uma empresa que depende dos seres humanos. Aí, putz, isso é uma combinação. Tem duas combinações lindas que eu converso com um amigo meu. Ele sempre trabalhou com... Ele se formou em design de produto, trabalhou em empresas de design, foi trabalhar em consultoria de negócios e hoje ele trabalha na área de saúde. E a outra área, a área de saúde, eu acho também fantástico, lindo, cheio de riquezas do trato do ser humano. E a outra que depende, e eu não acredito que, aí eu também não conheço, mas eu não acredito que com behaviorismo, assim, sabe? Uma gamificação de toda hora ficar criando pontuações e satisfações que vocês mantêm toda a equipe motivada. E acho que é uma outra ferramenta tecnológica, não sei o quanto você consegue compartilhar sobre isso, quanto você pode compartilhar também, né? Mas como que manter toda essa equipe toda engajada, né? Então, não acredito que é num sistema de engajamento gamificado, que tem uma hora que chega no limite, né? Então, não adianta você ficar nesse tipo de entregas de pequenas bonificações, né? Também não acredito nisso, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso, João. Bom, o que eu poderia dizer é que o varejo, Gabs, eu acho que ele tem dois modos só, né? Como se ligado ou desligado. Quem está no varejo ou se identificou com o varejo e entendeu como é que funciona e viu no varejo esse mar de possibilidades ou realmente não consegue se engajar, né? Então, no final das contas, é como se a gente tivesse correndo o tempo todo uma maratona que não tem fim, não tem fim. Você acha que você está perto da linha de chegada e você descobre que não e você continua correndo. Para todo mundo, e não entendo que tenha que ser diferente para essas disciplinas de desenho, de criação, etc. Não tem nada mais bacana do que o teu trabalho não ter fim. Então, o que eu posso
o nosso trabalho não tem fim, ele não acaba nunca. Quando nós resolvemos um problema, tiramos um atrito, tem outro para ser resolvido e assim por diante. Os signos vão mudando, a gente vai olhando os signos também, né? No nosso caso, é muito importante que a gente seja cada vez mais democrático, simplifique. Então a gente vai olhando o que as pessoas estão usando, né? É só nós pegarmos o exemplo da mensageria no Brasil. A penetração da mensageria no Brasil é incrível. As pessoas já aprenderam a usar esse tipo de app e o que a gente tira daí para poder desenhar as nossas próprias jornadas, né? Ou conduzir os clientes pelas melhores jornadas. Mas eu diria, de novo, assim, engajamento, ele é muito próprio, né? Eu gosto muito de falar com quem está começando a estudar design, arquitetura, e acho que quem está começando a estudar design e arquitetura neste momento está vivendo um momento muito mais rico do que nós vivemos lá no passado, né, Gabs? De certa forma, nós fomos também pegando lá o começo, se atualizando, etc., mas a tecnologia chegou depois para a gente, né? Essas novas gerações não, essas novas gerações já são gerações tecnológicas, então eles têm que usar todas essas ferramentas para se humanizar. A gente faz o caminho inverso, né? Nós trabalhamos muito ali com a barriga no balcão e nós fomos, de certa forma, nos digitalizando, né? E essa troca, que eu acho que é importante também, e talvez seja um outro grande pilar de engajamento, Gabs, que é da mesma forma que a gente olha esse universo complexo das nossas relações com o mundo, né, que é on o tempo todo, dessas nossas relações de compras, etc., a gente também olha a relação de gerações sem nenhuma barreira, assim, sem nenhum muro. É super legal trabalhar com pessoas muito mais novas, com pessoas muito mais velhas. A beleza está nessa troca, né? Eu acho que esse aprendizado o tempo todo, essa maratona sem fim, esses desafios que não acabam, acho que esse é o grande motivo, né? Eu brinco que de tédio não dá para morrer no varejo, a gente não vai morrer, né? De tédio. É difícil saber o que a gente vai fazer amanhã, depois. Eu nem gosto muito da história de futurismo. A gente já viu tanta coisa acontecer, né? Lembro que há alguns anos se falava que as lojas físicas iam morrer, etc. Foi tão precipitado, né? Os canais se conectaram de uma forma que eles só se reforçaram. A gente não tem visto morte de canais, a gente tem visto uma ressignificação, um fortalecimento dos canais, né? Então, essa beleza é incrível. E se eu posso dar um recado para quem está começando e que pode estar aqui nos ouvindo, olhe para o varejo, olha para a área de saúde, como você disse, olha para outras áreas que na nossa época nós não fomos preparados para isso, né? E hoje eu acho que a gente tem essa obrigação de quebrar os muros, e quebrar os muros dentro dos times, dentro das corporações, né? No mercado, nos canais. A gente tem uma capacidade muito natural daquilo que nós escolhemos fazer, de conectar os pontos e de ver muito mais oportunidades de forma muito mais transparente do que nichos ou limitações, né? Então, acho que para quem trabalha no varejo, Gabs, eu posso falar do GPA, assim, não tem como você não acordar motivado, sabe? Aquela coisa de sempre ter alguma coisa para resolver, você vai para uma loja e conversa com um time de loja, parece que você faz, em um dia você faz um MBA, daria para você sair dali com uma tese, né? Tem tanta coisa bacana acontecendo à nossa volta, e essa capacidade que a gente tem dentro dessas disciplinas de desenho, de influenciar tudo isso, é espetacular, né? Porque eu digo que quando a gente desenha, por exemplo, uma experiência multicanal, né, em que a gente olha para tudo, e você trouxe um exemplo bacana, Gabs, vou até falar de um dos projetos que a gente adora, que é a Adega, onde Açúcar Adega, quando a gente desenhou, foi uma equipe multidisciplinar, já olhando
multicanal, é uma loja que é a loja do site, né? Não é o site da loja. E nós olhamos tudo, nós olhamos, escolhemos qual era o cheiro que a loja ia ter, quais músicas iam tocar na loja, quais seriam as cores que nós iríamos trabalhar essa marca, né? Nessa marca, como é que os canais iam se relacionar, como é que as experiências começariam no digital e terminariam lá e vice-versa. Então, esse emaranhado, ele é super rico, não tem como você não se engajar com tudo isso, né? De novo, assim, acho que a humildade da gente que desenha, né, é super importante, de você sempre olhar e falar que poderia ter feito melhor. E quando ouvir uma crítica, e às vezes dura, assim, né, o cliente te fazendo aquela crítica dura, você conseguir absorver isso e mudar esse jogo, né? A beleza tá em conseguir conquistar aí todos eu diria que essas pequenas missões, né? Então, se a gente fosse fazer uma tradução, não são pequenas entregas no final das contas, né? São entregas que trazem grandes valores. Então, gosto de olhar muito mais por essa ótica. Quando a gente consegue identificar uma entrega possível, que tem esse alinhamento cliente-negócio, o valor é imensurável. É, eu sinto isso também, né? Que você falou, você não é uma única missão, né? Todos os dias você encontra novas missões ali, novos problemas e é, se- é, é muito gratificante, né? A cada passo, né? E aí, falando um pouco sobre humildade, como você estava falando, a grande questão é assim, eu trabalhando com as pessoas, tinham pessoas que falavam nervosas, pô, eles não entenderam, não, tem que entender, não, ninguém tem que entender. Nós que temos que criar formas e formatos para não precisar explicar, né? Então, sempre a culpa é nossa, sempre o desafio é nosso, né? Então, e aí eu falei do acrílico, mas é pensar o aroma da loja, a música, o momento. Então, eu criava momentos de disparo para aumentar o BPM de música, quando tinha mais gente, para aumentar a circulação, sabe? E aí vem uma complexidade de neurociência, como que nós vamos utilizar o desencadeamento da tecnologia para esse tipo de proposta de experiência que é uma delícia, né, João? Eu fico fascinado por isso, né? Não, é incrível você imaginar que hoje, né, de certa forma, o que está ali no ambiente físico, nós conseguimos cuidar, controlar um pouco mais. Quando a gente vai para o digital, é até difícil imaginar onde é que o cliente está vivendo aquela experiência. Ele pode estar no sofá, ele pode estar no metrô, ele pode estar fazendo outras coisas e estar vivendo aquela experiência, e você precisa ter o mesmo cuidado com a marca, o mesmo cuidado com essa missão que ele precisa realizar, com a jornada que ele vai trilhar. Então, é realmente incrível, assim. Eu gosto muito de falar dessa história dessa humildade, né, Gabs, da gente, quando as pessoas não entenderam, a culpa é nossa, né, e não delas, porque é aí que tá a beleza do que a gente faz, né, e não o contrário. Essa sofisticação a gente deixa para essas coisas mais pessoais que a gente acaba fazendo na nossa vida, né, que vai muito mais ali pelos meandros da arte, né, e a gente está vivendo, acho que, um outro momento muito legal, em que o design, a inovação, eles já estão permeando as pessoas, as empresas como um todo. Ele já não é mais, são disciplinas que, isso aqui a gente pode chamar de disciplinas, né, dada a complexidade, mas eles já fazem parte do dia a dia de todo mundo. Tá todo mundo ali querendo fazer diferente, querendo inovar, querendo resolver um problema. É isso, o que a gente pode fazer é facilitar, sermos agentes condutores, aceleradores, né? De novo, assim, conectando pessoas, colaborando. Só existe esse caminho também, né, Gabo? Se antes nós tínhamos os nossos heróis, os nossos designers, os nossos escritores, os nossos arquitetos, etc. Hoje eu vejo até que é um pouco mais difícil, né? A gente pega algumas plataformas de compartilhamento
em que muitas vezes nós conhecemos o projeto, nós já vimos milhares de vezes imagens, etc., e às vezes nós não sabemos quem desenhou. Então tem esses, eu diria que os nossos heróis atuais são até mais anônimos, né? Os nossos times, nós somos mais anônimos, né, Gabs? A gente está por trás do que está acontecendo, e é assim que tem que ser mesmo. É, o, é um É, é um desculpa. momento, né? Imagina, é um Sim. novo momento, né? Na verdade, a felicidade é ver alguém usando alguma coisa em que você fez parte, né? Ver alguém feliz com aquilo, etc. Então, é incrível. Acho que é um momento incrível e é um momento muito rico para o desenho, né? Muito rico para a criação, para essa conexão do que ora foi visto como arte com os negócios, né? Eu diria que talvez o olhar esteja muito mais refinado agora, porque a gente olha para essas disciplinas como disciplinas humanas, muito mais que disciplinas artísticas, né? Lógico que todos nós ainda temos lá, e eu adoro. Tem uma frase de um professor que me deu aula na arquitetura que era ótimo. Ele falava o seguinte: se você quer trabalhar com humanos, né, com pessoas e com arte, a arquitetura pode ser um caminho incrível porque depois te permite escolher vários outros, né? O design faz a mesma coisa. A questão é afinar esse olhar para as pessoas, entender essa conexão com os negócios e ajudar a trilhar essas pontes, a trilhar esses caminhos, né? Então, você falou, tocou num outro ponto que é também uma entrega, né? Que o que muda? Muda o protagonismo. Então, quando você falou das referências, que eram referências até mais simples de nós encontrarmos, é quando nós tínhamos o protagonismo pautado nos construtores. Então, vamos pegar esse exemplo na arquitetura. Então, o arquiteto responsável por tal construção. Então, ele tem ali, tem um time gigantesco, mas aparece o nome de um arquiteto. E o nosso trabalho é uma construção constante, mas o protagonismo não é o construtor, o protagonismo é do usuário. E aí que nós temos essa realização, sabe? É uma inversão de protagonismo, como, né? Eu acho que eu até comentei contigo aquele filme da Leica M3, do relançamento da Leica M3, né? Ali o protagonismo era da câmera. Então todo o filme, aquele filme é maravilhoso e ele conta a história da câmera. E no mesmo ano, do outro lado tinha a GoPro, que é Be a Hero, invertendo esse protagonismo. O protagonismo, a câmera não importa, o que importa é o protagonismo do usuário, né? Não, perfeito, Gabs. Eu acho que eu não poderia falar melhor do que você falou agora. Você sintetizou tudo. No final das contas, a gente trabalha para que o usuário, né, consiga ou solucionar seus problemas ou ter essa sensação, né, ou ele vai ser o herói, o que quer que seja. Mas a gente trabalha para essa satisfação do usuário, né? E isso é muito legal. Acho que nós todos estamos por trás dos nossos traços, das nossas criações, né? E o que eu mais gosto é tô na rua, tô com meu app na mão, etc. Eu vejo tanta coisa e passa um filme assim de tantas pessoas que fizeram parte, né? Não só as pessoas que trabalham ali comigo no dia a dia, né? Mas as pessoas que já trabalharam, as pessoas que estão em volta. Bom, é incrível, mas não poderia sintetizar melhor, Gabs. Eu acho que é trabalhar para o usuário, né? O usuário precisa, no final das contas, ter ali satisfação e criar o engajamento, né? Muito do que a gente fez no passado também, com branding, posicionamento, etc. Nossa, como mudou, como ficou muito mais natural, muito mais complexo, muito mais
do usuário para as marcas do que das marcas para os usuários, né? E essas relações, elas estão cada vez mais recheadas, né, de desenhistas trabalhando e reconfigurando e criando aí o que vai ser o nosso amanhã, né? E até acho que para a gente finalizar, Gabs, é tão difícil saber o que vai acontecer amanhã, que é isso que nos motiva também, né? No final das contas, que a gente vai fazer para 21, para 22, para 23, né? Eu tenho essa sensação de eterno aprendizado, de eternamente ser desafiado, que é maravilhoso, né? É maravilhoso. Isso é o que também me motiva, né? Pô, João, ó, muito obrigado. Eu gostaria de continuar esse papo, assim. Acho que se a gente se encontra, fica 3, 4 horas falando sobre, né? Compartilhando experiência, conhecimento, se a gente entrar na seara da branding, tipo, agora cada vez mais a marca pertence menos aos usuários, aos donos das marcas e mais aos usuários. É muito rico, né, João, esse nosso papo. Queria agradecer o seu tempo, sua disponibilidade e generosidade em compartilhar um pouco também da sua dinâmica, da sua experiência, que é admirável, e sou super fã do trabalho que você faz e vivencio bastante a experiência no Pão de Açúcar também. Sempre estou pensando em você, então. Eu queria novamente agradecer, foi um prazer. É como você falou, se deixar a gente ficar horas falando aqui, se conectando. Tem material para vários outros papos, Gabs. E, de novo, assim, obrigado. Foi um prazer. Sou um fã de vocês também. Ansioso pelo que nós todos vamos fazer nos próximos meses, nas próximas semanas e que nós tenhamos um amanhã aí repleto de novas soluções e de novas experiências. Obrigado, João. João, o recado para você, meu amigo, e para todo mundo é: mantenha-se saudável, que essa é o que nós podemos desejar para todo mundo, assim, saúde para todo mundo num período tão maluco de reinvenção que nós estamos vivendo, acelerada, né? Nós ligamos o botão turbo da reinvenção. Né? Estamos no modo turbo. É exatamente isso. E é isso mesmo, Gabi. Saúde para todo mundo, força, vai passar, vai ser mais um desafio superado e vamos para frente. Valeu. João, muito obrigado. Até logo. Até, um abração. Um abração. Tchau, tchau.